também tem um código que está na sua vida. Está na vida de todos os que nascem, o código de Cristo. Amém? Todos os que nascem têm. Não é que você é um computador ou um robô, não, não. Isso é disparado quando você quer, quando você aceita, quando você faz disparar isso na sua vida. Eu vou falar aqui, é tremendo isso, me dá minha Bíblia aí antes que a Liz comece a pregar ali sentada, com a minha Bíblia na mão, e a minha Bíblia na mão faz a pessoa pregar automaticamente, porque ela flutua, às vezes assim, às vezes eu quero pegar, ela está flutuando. Ela quer subir, eu quero subir junto. Amém, amado? Aleluia. Vai começar a acontecer coisas. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui, mas eu creio que vai fazer coisas extravagantes. Porque o poder dele é demonstrativo. Eu não sei ver outra coisa em Deus, senão ver que o poder dele se manifesta para todos, demonstrando que ele é Deus e que ele faz essas coisas loucas para o mundo, mas é a sabedoria de Deus. Amém, amados? A palavra diz isso. Então, vamos lá. Eu estava falando o seguinte, que existe um código na vida de cada um. Nós nascemos com ele. Eu vou te provar por 10 As, mais 10 Bs, que isso é verdade. Só que, eu vou dizer uma coisa, Deus não podia falar em código naquela época, quem que ia entender de código? O diabo é um imitador barato, podre, que vai para o inferno. Ele quer imitar Deus. Ele ficou sabendo o negócio de código porque ele viveu lá. Então ele quer introduzir aqui essas coisas, code, né? Que é código, password, passaporte, senha. E nós temos também. De Cristo em nós. É impressionante isso. Mas só que depende de você ativar ou não. Por quê? Você tem a escolha. E você querer ou não. Essa é uma escolha. Por isso que Deus nos criou com opção de escolha. Por isso eu torno a falar, nós não somos robôs. Por isso que Deus é perfeito. Deus não é impositivo. Ele fala, olha, aqui é o caminho. Né? Cristo é o caminho, esse é o caminho. Mas quantas pessoas estão distantes disso? E estão fazendo outra coisa, ou coisas opostas ao caminho que é Cristo. E eu digo pessoas aí na igreja. Quantas vezes eu tenho repetido aqui que tem muitas pessoas que estão nas igrejas e não estão salvas. Não estão salvas, porque estão na carne. O pau vai comer para o diabo aqui hoje. E bonito, vai ser chumbo em cima dele. Mas vai depender de você querer aceitar ou não e viver isso. E nós vamos viver dias extraordinários. Nós vamos viver dias que nós não imaginávamos que fôssemos viver. Nós vamos viver dias em que nós vamos ficar como quem sonha. Nós vamos viver dias que nós vamos querer extravasar aquilo que Deus começar a nos dar e nos revelar. Amém? Nós vamos querer pregar a todo mundo. Porque, na realidade, já devíamos estar fazendo isso, mas é o seguinte, vai ser uma grande ativação de Deus na sua vida. Te preparas, meu irmão. Te preparas. Vamos abrir a Bíblia. João, capítulo 1, de versículo 1 a 5. No princípio era o verbo. Amém? No princípio era o verbo. Começar no princípio, então. Dentro desse código tem codificações, prosperidade. Isso tudo é lastreado no amor de Deus, amém? Porque quem não ama não conhece a Deus, porque ele é amor. Tudo está lastreado nisso, pode ter certeza. É diferente do mundo. Glória a Deus. E tem várias codificações da alma, dos sentimentos, das emoções, da família, do ministério, da tua chamada. No princípio era o verbo, palavra, Cristo, palavra, Cristo, Cristo, palavra. E o verbo estava com Deus, palavra, Cristo. E o verbo era Deus, palavra, Cristo. 2. Ele estava no princípio com Deus, todo o código estava lá em Cristo com Deus, amém? Da criação,
de cada uma das nossas vidas. 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez em Cristo. Evidente, a criação foi através de Cristo. E disparou, um determinado momento, o Pai disparou o código por meio de Cristo, e as coisas começaram, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele está falando quando ele esteve aqui. Ele esteve aqui para disparar na vida das pessoas, mas muitos não receberam, não quiseram, é isso que eu estou falando. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreender, ou não, em outra tradução, não prevaleceram contra ela. Quando isso é acionado na sua vida, ou é disparado, o que você prefere que eu fale? Disparado ou acionado? Disparado é legal, né? Disparou. Disparou é que o negócio começou a acontecer para se cumprir. Amém? É isso aí. Gênesis capítulo 1, versículo 1, não precisa pôr. E no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus, começa com Deus. E Deus, no princípio, criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo das águas, depende da tradução, mas é a mesma coisa. Ali não havia disparado, Deus não havia disparado. Estava tendo um tempo, como se estivesse gerando o Espírito de Deus sobre a face do abismo. Mas, de repente, houve o disparar do código de Cristo. Haja luz! Haja Cristo, porque Ele é a luz. E quando acionou o código, ou disparou o código, eu prefiro falar disparou, a criação começou a acontecer. Começou a acontecer um movimento, e a criação começou a vir mesmo. É assim. O código é disparado pela palavra profética quando você aceita. E você mesmo vai ter a responsabilidade de disparar ou não isso na sua vida. Quando você recebe a palavra profética, Deus tem uma obra na sua vida, vai abrir portas. Opa, eu vou orar. Eu vou orar sobre isso. Mas quantas pessoas será que oram? Porque isso é sério, amados. Uma vez dada, eu vou te provar isso também. Uma vez dada a palavra profética, significa que você vai querer ou não. Se você, por exemplo, não orar sobre aquilo, deixar aquilo para lá, guardar numa gaveta, sei lá, o que você resolver fazer, não vai acontecer, ou vai ficar estagnado. Vai ficar parado aquilo. A palavra profética veio para disparar o código de Cristo na sua vida. Mas se você não fizer nada, vai começar a haver uma descodificação, ou o código vai começar a ficar encoberto ali. Isso é sério. Amém, amados? Amém. Você quer ou não? Amém. Você quer isso na sua vida, em nome de Jesus Cristo? Aleluia. O pastor, acho que foi falar com o pastor Hélio. Agora, quando tem pouca gente, eu percebo as coisas. Fique esperto comigo. Agora, depois que tiver uma multidão, aí vai ser problema seu. Amém? Então, abra a sua Bíblia, continuando. Você vai ver. A partir daí começa a esquentar a coisa. Salmo 139, versículo 17. Será que é 17 ou 16? Aleluia. Não, é 16 mesmo. Salmo 139, 16. Isso é precioso. Isso é precioso. Tem pessoas já investindo na palavra aqui. Espera aí. Depois, por fim, ainda vai ter esse negócio. Amém, amados? Ok, vamos lá. Recebam aí vocês que estão vendo, ouvindo, porque esse negócio é sério, vai começar a ativar muitas coisas dos teus pensamentos que estavam lá estagnados. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Informação ou antes de ser formado. Amém? No oculto foi formado. Não, isso é 15, 16. Não, é 16 mesmo. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Presta atenção agora.
todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Agora você vai cair da cadeira. Vai cair. Por quê? Quando você está na carne, esse dia não está escrito. Porque Deus é Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Como é que se você está aqui na carne, vivendo na carne, vai estar escrito lá os teus dias da carne aqui? Nunca. Nunca. Porque isso está dizendo que está arrolado nos céus. Esses dias que você vive no Espírito, aqui na terra. Ai, meu Deus. Você nunca percebeu isso? Jesus falou para a mulher samaritana, Deus é Espírito, importa que ele seja adorado em Espírito e em verdade, não na carne. Na carne não se adora a Deus. Então esses dias não estão escritos quando é na carne. E agora, José? Não adianta, por exemplo, você viver um dia aí todo atabalhoado na carne, fez uma porção de besteira, esse dia não está escrito. Você estagnou o código. O código está lá, de Cristo, está na sua vida, mas ele parou. Ele não pode ser desencadeado, porque você não está no Espírito. Ah, mas não tinha vindo Jesus ainda, mas espera um pouquinho. Tinha a promessa, e Davi começou a buscar Deus, de repente Deus falou com ele, eu vou mandar o Messias, e eu vou te usar para profetizar a respeito disso. A partir dali, os dias de Davi já estavam escritos no livro. Ele profetizou, quantas profecias estão nos Salmos, estão quando ele profetizou mesmo. Nossa! Ele estava no Espírito ali. É tremendo esse negócio. Por isso que não vale a pena seu dia começar sem oração. Se começa sem oração, não está escrito. Significa que você não está dando importância, que a presença de Deus está na sua vida, o Espírito Santo está aí dentro. Aí você vai viver de uma maneira que vai ser a sua própria direção, não vai ser a direção que está escrito no livro, no código. Você não vai disparar o código. É lógico. E aí, o que você vai dizer? Você quer ver uma coisa? Romanos capítulo 8, diz que todas as coisas, versículo 28, diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é para qualquer um que todas as coisas concorrem. Se você está em Cristo, significa que você foi chamado segundo o propósito, mas você precisa estar nele, para o código ser disparado. Amém, amados? Escuta isso, vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Acho que já começou a pregação, né? Você começou a entender isso. Aleluia. Ah, meu Deus. Põe no YouTube amanhã. Tá bom? Glória a Deus. Porque eu pago um preço para ter essas coisas. Eu não dormi essa noite. Quando eu comecei a sonhar com o código. Acordado. Você quer acionar a tua prosperidade do céu. Porque tem a prosperidade da carne que vai te acrescentar dores. E esses dias não vão estar lá. Amém? Você tá captando a mensagem? Então tá. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Peraí, se você não está andando no Espírito, conectado lá com as coisas lá do alto, nem todas as coisas vão cooperar para o bem. Lógico que não. Muitas coisas vão cooperar para a tua tristeza, ou para a tua amargura, ou para um peso, para uma opressão, que aí Satanás que vai vir vai te oprimir. E aí não está concorrendo daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Porque no momento que você dispara lá, aí vai concorrer porque você foi chamado. Então você está fazendo valer o teu chamado. Não vale a pena andar na carne, irmãos. Não vale. Olha aqui, então vamos lá. Pois os que Dantes conheceu, é aí que eu vou desmascarar esse negócio da doutrina da predestinação. Isso aí é papo furado, é demoníaco, e eu vou te provar.
Os que dantes conheceu também os predestinou. Ah, mas está falando aqui. Mas peraí, eu não acabei ainda. Para serem conformes à imagem do seu Filho, porque o código de Cristo está na sua vida, amém? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Para, pastor, o apóstolo está falando de predestinação. Para! Romanos mesmo, capítulo 8, versículo 1, que é o mesmo contexto, tudo que está falando, em Romanos capítulo 8, está falando para aqueles que estão em Cristo, não para aqueles que não estão em Cristo. A partir do momento que você está em Cristo, você está lá dentro do livro. Então aí você está predestinado. Dê um aplauso a Jesus. Então, versículo 1, capítulo 8 de Romanos. Ou capítulo 8, versículo 1 de Romanos. Ah, cada um aqui vai querer ser cheio do Espírito Santo a partir de hoje. Ah, mas podia estar toda a igreja, mas você vai ser o responsável para inflamar a igreja toda. Não é, Isaías? Amém. Então receba a palavra. Você vai andar de bike orando, buscando, se enchendo a experiência. E não vai bater em ninguém. Seguinte, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é que está no José da esquina. Não, em Cristo, amados. Está aqui. É tudo que está dizendo aqui no capítulo 8. Que não andam, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aplaudo Jesus de novo. E aí ele vai falando, blá, 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 porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei da morte e do pecado, da carne. Do alimento da cobra, lá do jacaré, que a carnalidade é alimento do diabo. E aí vem, blá, 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 agora, versículo 9, aí, você vai tomar um soco no estômago. Não, não vai. Mas assim, soco no bom sentido. Amém? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, e aqui ele vai fundo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Espera aí, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tem porque não quis. Descodificou. Isso aqui que ele está falando é para a igreja de Romanos, ele está falando para dentro da igreja, ele não está falando para fora. Ele não está pregando nas praças. Não, ele está pregando para a igreja, para os romanos, para a igreja de Roma, que ele mesmo fundou, Paulo. Porque Paulo, ele tinha cidadania romana também. Era hebreu, nascido lá em Tarso, na Macedônia, numa parte lá da Turquia, mas era hebreu, da tribo de Benjamim. Mas ele tinha também, por causa do pai dele, cidadania romana. Então ele pregou para a igreja de Roma. E olha que ele escreve aqui, amados. É séria a coisa. E aí, quando você está no Espírito, que está o de código é disparado, e os teus dias começam a correr no livro da vida. Muita gente pensava, todos os meus dias estavam escritos desde que eu nasci, uma vírgula e meia. Não. A partir do momento que você nasce de novo, você dispara o que está lá dentro já. Aí sim, começa a contar. Sabe como se traduz aquela versículo 12 do Salmo 90, quando o salmista diz assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias para que encontre um coração sábio. Ele está dizendo, Senhor, me ensina a viver meus dias no Espírito, para que eu encontre um coração sábio. Aí vão ser contados. Contar. Lá fala contar. É isso aí, contar aonde? No que está no livro da vida. Leia alguém, Salmo 90, não leia não, põe lá. Salmo 90, 12. Está gostando? Receba no teu espírito. Esse negócio é fogo na roupa. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal
qual maneira que alcancemos corações salvos? A contar aí do teu livro. Não é todos os dias aqui. Está fazendo um monte de bagunça aí, você acha que está contando? Para Deus não está contando coisa nenhuma. O código está lá, morto, não está disparado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora, vem cá uma coisa, vou falando no pé do seu ouvido. Põe em 2 Coríntios, capítulo 6. Pode pôr, vai. Versículo 14. Eu vou deixar ela pôr. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do 14. Você quer que eu continue? Essa aqui vai quebrar as pernas de muitas pessoas que entraram num jugo desigual. Amém, Roberto? Anota isso aí que você fala para o pastor Eros. Porque é de um caso aí que nós estamos tratando. Aleluia. Não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Quanta gente está se unindo num jugo desigual, e pronto, os dias param de contar lá no livro da vida, e o código começa a ficar encoberto, porque Deus não vai ser conivente com isso, amados. Deus não pode ser conivente. Quando a pessoa está num jogo desigual e está unida com as trevas, como que os dias lá que estão escritos no livro da vida de Deus vai começar a disparar, ou vai começar a ser contado? Esses dias também, que a pessoa está junto com as trevas, esses dias não são contados. São dias que Deus não tem nada a ver com eles, nada. Isso é sério. A gente devia começar a ler melhor essa Bíblia, as Escrituras. E que concorda, está aqui, eu vou falar para vocês, vou falar aqui na frente, tem mais peso para a cabeça do diabo desgraçado. E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como Deus vai ter parte nisso? É isso que ele está falando. Os dias lá no céu estancam. Deus fala, não tem nada que essa bagunça aí. O anjo pode parar aí. Vamos lá. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Eu quero que pessoas ouvissem isso, pessoas que estão namorando com ímpio. Não vou dizer nem ímpio, pecador, que está lá nas trevas. Tem pessoas, eu vou trazê-lo para Jesus. Eu vou trazê-lo para Jesus. Vai. Ele que vai te levar lá para Cucuia, o buraco. Isso é uma verdadeira desculpa esfarrapada. Porque isso, quando se torna uma paixão, vai durar 2 anos. No máximo. No máximo. Porque logo começa a acontecer uma bagunça dos infernos. Lógico que Deus não vai ter nada a ver com aquilo. Não é que Deus pode ter alguma coisa com isso, santo Deus? Está aqui. Onde eu estou lendo? Está aqui, ó. Não tem. Pois vós sois santuário de Deus vivente, como diz. Quando neles habitarei. Olha, entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ele está falando que estava escrito e que é o que acontece. Como Deus vai poder andar conosco se nós estamos num jogo desigual? Se nós estamos aliados com a sujeira, com as trevas? Não! Que nem no caso que a pessoa está namorando o filhote do diabo lá. E acha que é de Deus. Deus é tão bom. Você vai ver. Você vai ver um monte de buraco que tem na frente. Meu Deus, olha o que ele fala, pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis no imundo, e eu vos receberei. Aí os dias começam a disparar lá no céu. Aleluia, aplauda Jesus. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor
Todo-Poderoso. A hora que ele fala no capítulo 7, versículo 1, eu não ia falar isso, mas já que está aqui perto, vale a pena dizer, ora, amados, vistos que temos tais promessas, tem tradução que diz, grandíssimas promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Não é forte? Se arremete sempre lá em Salmo 139, 16. É 16 ou 17? 16. Todos os meus dias foram escritos antes do que qualquer um deles tivesse existido. No livro, escritos no teu livro. Que é coisa do Espírito. Não é na carne, não é que está no caderninho lá da namorada que estão escritos os dias, não. É no Espírito, quando você vive no Espírito que está escrito. Senão, não estão escritos os dias que você vive por sua própria conta, que não está escrito no livro de Deus. Uau! Diga uau. É isso aí. Eu tenho certeza que cada um aqui vai querer ser cheio do Espírito Santo. E vai pregar até para o poste, não. Amém? Agora, vamos lá, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Meu Deus santo. Está gostando? Glória a Jesus. Nós somos responsáveis para disparar esse código em nós ou não. Né? Quanto tempo nós ficamos ouvindo sempre código, tem a senha, o código. Esse negócio veio do céu. Pá. Eu quero profetizar. E a partir de hoje você vai acionar isso. Orando, incessantemente, até que comece a se cumprir. Porque chega um momento que Deus faz cumprir, fala, agora pode, agora o negócio está bom. Que vocês vão ser as pessoas mais prósperas dessa terra ou dessa região onde você vive, em nome de Jesus. Vai ser, porque já está codificado isso. Está aqui, ó. Eu até estava lá, saí de lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já está em nós, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque são coisas espirituais, lá no céu tudo está escrito pelo Espírito, e está dito pelo Espírito, porque Deus é Espírito. Deus não é um canão que está lá em cima, e escrevendo coisa, não, é Espírito. E tudo já está determinado. Ah, mas então, que se é Espírito, como é que eu vou ter as bênçãos aqui da terra? Lógico, o sobrenatural se funde com o natural. Amém? Quando você anda segundo aqui, quando você anda segundo o Espírito, quando você ama Deus, você anda na presença dele, os teus dias estão lá, sendo disparados, aí de repente, pá, toma, receba. Aleluia, viva a verdadeira prosperidade, não essa que é pregoada 24 horas, teológica, que não tem nada a ver com as coisas do Espírito, com as coisas que Deus codificou e preparou na sua vida. Provérbios 10, 22, pronto, vamos ver lá. Meu Deus, Abraão não recebeu a promessa? O primeiro que Deus separou para um povo, aonde ele ia enviar o seu filho, o povo de Israel. Abraão foi o primeiro judeu, amém, amados? Foi o primeiro judeu. Porque Deus tirou ele de uma terra nojenta, de idolatria, em que eles sacrificavam animais, crianças, lá, em cima dos altares que eles mandavam Abraão construir. Aí Deus falou, para Abraão, vem aqui comigo, que eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar, ou seja, eu vou começar a falar contigo e mostrar o que eu vou fazer lá na frente, eu vou mandar o Cristo. E você vai ser o ascendente dele na carne, ou seja, na genealogia biológica, você vai ser o ascendente dele, e vai chegar o momento que eu vou enviar aí, na tua descendência. Deus começou a falar essas coisas para Abraão, e aí, vamos lá, em 1 Provérbios 10, 22, acho que ela já foi, não,
É só quando eu falo para ela, tá? Ela está me obedecendo, por isso que ela vai ser abençoada. Receba. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não o faz seguir de dor alguma. Não é que nem aquela que as pessoas põem a cabeça no travesseiro e não dormem. E ficam oprimidas, endemoniadas. Olha aqui, espera um pouquinho. Na minha tradução, eu não gosto dessa tradução aí, deve ter outra. Mas vamos ver a minha. A bênção do Senhor enriquece. Abra as mãos aí. Diga comigo. Eu quero disparar o código de Cristo no que tange a prosperidade de Deus, do Espírito Santo, que vai me enriquecer para que eu seja rico para o reino. E isso não vai me acrescentar dores, porque já está codificado na minha vida. Por Deus. Aleluia. Eu não estava falando de Abraão. Estava ou não? Agora abre em Gênesis 24, 35. Você vai ver o que é bom para tosse e para rouquidão. Amém? Gênesis 24, 35. Brincadeira isso? Você pensa que você não tem isso aqui também? Lógico que tem. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, que é Abraão. Nós estamos falando dele. Amém, amados? O Senhor e ele se tem engrandecido. Deus quer te engrandecer, Senhor da glória. Deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Se agradou tanto que ele creu, né? Eu creio nisso, Senhor. Isso é demais, eu te amo, quero andar contigo. Tá bom, Abraão, receba. Ouro, prata, servos, servas, camelos. Sabe o que significa que tem muitos camelos lá no Oriente Médio? Quando ele vivia. Significa riqueza. Tem árabe lá que tem coisa de 1.000, 2.000 camelos. Isso aqui é uma fortuna incalculável. Vai ver o que tinha Jó. 14.000 cabras. Depois ele recebeu em dobro, né? 7.000 recebeu, ficou com 14.000 cabras. Cabras dá o leite, de melhor qualidade. O leite da cabra é de melhor qualidade. E dá para fazer um monte de coisa que eles faziam, queijo, um monte de coisa. Amém? Não sei quantos camelos ele tinha. Só quero ver aqui para te dizer. Espera um pouquinho, não precisa ir. Eu falo, eu abro para você, tá bom? Fica calminho, eu estou bonzinho hoje. Você vai ver. Tudo bem, Deus testou aquele Jó. Ele tinha que ser tratado na área de orgulho, e foi tratado, e aí Deus falou, olha, eu vou te mandar bala aí. O último estado de Jó foi mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, não falei? Ele tinha 7.000, veio a ter 14.000, isso é uma coisa. Conta 14.000 ovelhas. 6.000 camelos, ele tinha 3.000, ele ficou com 6.000 camelos. É muita grana. É muita coisa, 6.000 camelos. Você não sabe, custa caríssimo um camelo lá. Tanto é quando eles gostam de uma mulher, porque no sistema lá islâmico, né, que é do demônio, o homem, se ele puder sustentar, ele tem que ter cacife para sustentar, ele pode ter 4 mulheres. Mas se ele puder sustentá-las. Então, por exemplo, ele chega lá, olha, se ele gosta de alguém, ele chega lá para o pai, eu dou 50 camelos por ela. Ele é capaz de aceitar, porque 50 camelos vale muita coisa. Agora, você imagina 6.000 camelos. 1.000 juntas de bois. Cada junta de bois são 4 bois. Imagina o que tinha de boi. E 1.000 jumentas. Fora isso, deu abundância de dias para Jó. Que depois disso ainda, depois de tudo que ele passou, olha aqui uma coisa, ele deu mais 100
Depois disso, viveu Jó 140 anos. Foi farto em dia. Então, continua com as mãos abertas. Senhor, você está aí? Senhor, eu disparo o código da minha prosperidade, da prosperidade que o Senhor tem para a minha vida. Porque eu quero ser rico para ti e não para mim. Em nome de Jesus. Aplaudo a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser vivido. Porque você está codificado no bom sentido, no teu interior. Agora, olha só uma coisa. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, não precisa abrir. Diz que quando o homem morre, o corpo, que é feito do barro, volta ao pó. E o espírito volta a Deus que o deu. O código volta para Deus, que está no espírito do homem. Agora, e a alma? Se a pessoa disparou o código porque entrou em Cristo, porque se entregou a Cristo, tudo bem, a alma vai junto com o espírito. Mas se não, caso contrário, ele está descodificado, a alma vai para o inferno. O inferno é real, assim como o céu é real. Amém aí? Amém. Isso é forte, não é? Mas é de Deus, é coisa maravilhosa, é coisa tremenda. Deus nos ama muito. Eis que estou, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. A palavra bate em você, não é que ele te obriga, mas ele está batendo, ele quer te orientar, ele quer te direcionar, ele quer mostrar que este caminho é o caminho verdadeiro. Olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta para mim, eu entrarei. E eu cearei com ele e ele comigo. E aí você começa a tomar conhecimento dos dias que Deus preparou e que escreveu no livro. Não é fantástico? Eu quero viver cada dia aqui que Deus escreveu no livro. Eu sei que se eu viver no Espírito, esses dias vão funcionar na minha vida, vão acontecer, em nome de Deus, porque são dias de alegria, de prosperidade, ainda que eu passe por tribulação, está escrito também no livro. Se for tribulação que é do Espírito, que vai me melhorar, porque está escrito também, glória a Deus, aleluia, eu aceito, porque isso vai me deixar mais ainda próximo de Deus, ou mais ainda enriquecido espiritualmente por Deus, com mais conhecimento da glória de Deus, aleluia. Amém, amados? E aí, como é que faz? Mas, pastor, isso aí não está meio estranho? Não, nós temos que ser os responsáveis para dizer isso para as outras pessoas, para acionar o que as outras pessoas têm. Mas espera um pouquinho, antes de nós irmos na última etapa aqui, abra no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. Tá bem, a minha Bíblia é tão ensinada, é tão veloz, é tão automática, ela já está lá. Eu nunca vi um negócio desse. Como é que eu pensei, ela já está lá? Eu estou falando, isso é sobrenatural. Você vai viver tão no Espírito uma hora que a Bíblia vai abrir no pensamento, onde você quer. É sério, acontece isso comigo, eu não estou falando uma anedota. Isso é sério, amado. Seja apaixonado. Porque não adianta você ser apaixonado pelas coisas daqui. Não aciona lá. Não aciona lá. Tem tanta gente que está sofrendo até hoje porque quer Deus, porque não quer ser liberto, não quer ser curado e fica aí pastando não, né? Um termo feio. Fica aí sofrendo de graça, pastando, né? Cavalo que pasta. Não pastando, porque antigamente a gente falava assim na nossa veranda, vai pastar, né? Quando estava cantando uma garota, eu falava, vai pastar. Aí você falava assim, eu não sou boi. Vai você. Não era assim? Nós não somos mais assim. Amém? Não era assim, pastor Edson? Você ia lá no baile, no colégio, que era na quadra de basquete, ao ar livre. Faz tempo. Ainda bem que faz tempo, porque você não vive mais esses dias. Os dias que você vive aqui estão escritos no livro da vida. Aleluia! Mas ele chegava, vamos dançar.
Eu não vou dançar com você, seu caipira. Vai pastar. Aí você fala, eu não sou bezerro para pastar. Vai você. Não era assim, não é umas coisas loucas. Mas hoje não tem mais nada a ver com isso. Mas eu quero voltar a dizer uma coisa. Por que tem tanta gente na igreja que está sofrendo? Sofrendo. E nem Paulo teve que ir lá na igreja de Coríntios e dar bordoada para todo lado. Eu só tive que dar leitinho para vocês, seus encardidos, porque ainda eram carnais. Não pude dar alimento sólido, porque havia contenda entre vós, seus encardidos de uma figa. Santo Deus, como aquele homem sofreu, coitado. Paulo teve que ir em Gálatas, ou escreveu, né, para o povo de Gálatas, os galatenses. Como é que eu fui aí, gerei vocês, para vocês andarem no Espírito, voltaram para a carne. De novo, meus filhinhos, eu tenho que gemer até que Cristo seja formado em vós. Porque não é fácil, tem gente que não aprende. Você tem que afiar o chicote todo dia, parece. Mas hoje não, vocês estão entendendo. O Espírito Santo está fluindo. Oh, glória a Deus. Vocês têm tudo para dar certo, porque vocês, para Deus, já deram. Para Deus, já deram, hein? Escute. Então, queira andar com Ele. Ativa lá o que está lá em cima. E que, não só lá em cima, como está dentro de você. Vamos lá, Atos 17:30, que vocês já leram, não pode ler na minha frente. Não pode ler na minha frente. Por que você pôs? Eu não mandei você pôr lá. Agora que você já leram, você vai tirar? Meu Deus. Mas eu vou ler na minha tradução e você vai ter que pôr minha tradução. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, aqueles tempos que você viveu na carne, Deus não levou em conta, porque não levou mesmo. Eu não podia levar em conta, não estava escrito aqui, meu. Viu, Jair? Não estava escrito os dias lá da sua ignorância, não estava escrito. Por isso que Deus não levou em conta. Vocês estão entendendo como Deus é magnífico? Deus te ama. Manda agora, essa é demais, por isso que aqui eu provo que os códigos estão nas pessoas de Cristo. Manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, porque está em todo mundo. Aqui eu provo que o código de Cristo está em todo mundo. Todos os que nascem na face da terra. Seja germânico, seja cítara, seja grego, seja africano, lá de todas as nações da África, seja lá em todos os habitantes que nasceram lá na Ásia, lá na Indonésia, lá na Papua Nova Guiné, na Eritreia Ocidental, existe isso, existe. Não, é Iriã Ocidental, olha lá ver que existe. Deus me deu a versatilidade para a honra, glória e louvor do seu nome, para mim conhecer aqui na memória todas as nações. Se você me perguntar, eu te falo. Todas. Porque eu oro por todas as nações todos os dias. Não sei como a apóstola Nancy me aguenta orando por todas as nações. Mas glória a Deus. Meu galardão está garantido, amado. E de boba não sou nada. Não tenho nada de boba. Eu oro mesmo. E Deus recebe, Deus ouve, você quer saber. Em nome de Jesus. Iriã Ocidental. Eritreia é uma nação da África. Gabão. Quênia. República dos Camarões. República Central Africana, República Democrática do Congo. Congo, tem República Democrática do Congo e Congo. Chad, Argélia, Tunísia, Malawi, Angola, Moçambique, Botsuana, Uganda, Marrocos, Egito, Tunísia, Líbia, Cabo Verde, Serra Leoa, Senegal, Guiné-Bissau, Conakry, Equatorial, e por aí vai, chega, né? Senão daqui a pouco você vai me expulsar daqui. E vou, aí subo para a Ásia, começo. Arábia Saudita, que fica ali mais perto. E vou. Omã, e vou indo. Iêmen. E vou indo, é uma viagem, amados, é uma aventura tão tremenda. Por isso que muitos aqui irão para as nações. Em nome de Jesus. Vocês não podem não ver muitas pessoas aqui, mas vocês vão ver as multidões. Do norte, do sul, do leste e do oeste. Amém, amados? Está aqui, ó.
Está aqui, em todos os lugares. O que significa uma ordenança de Deus? É o código que está na pessoa. E como disparar isso? Quando você vai lá e prega para ela. E agora? Quando você vai lá e prega. Porque é o que Deus está dizendo, está querendo dizer aqui. Se você não pregar, não vai disparar coisa nenhuma. Ela não vai poder entender o que ela tem e que ela pode disparar. Agora, olha só uma coisa. Vamos lá na antiga aliança, para depois a gente vir para cá. Amém, amados? Ok. Deus falou para Elias, já falei isso umas 4, 5 vezes, mas eu vou falar mais uma de uma outra ótica. Elias tinha acabado a água do ribeiro do Querite, e Deus falou assim, agora você levanta-se, vai para a Serepta, que ordenei ali uma viúva para que te sustente. Olha como Deus não podia falar, porque ninguém ia entender, hoje nós entendemos. Eu já coloquei um código numa viúva, codifiquei uma viúva, lá em Sarepta, que vai te sustentar, Elias. Como ele podia saber? Como é que ele podia disparar isso? Quando eu falo em código, não me leve a mal, não me leve mesmo, porque existe isso. Não que você seja um robô, um computador, você não é. Você é uma pessoa que Deus ama de paixão, por isso que ele fez isso. Porque você hoje é parecido com Cristo, porque você está em Cristo. Então seja parecido com ele. Sede meus imitadores como sou de Cristo, Paulo disse isso. Porque logo que ele começou a compreender essas coisas, ele começou a buscar feito um louco. É o homem que teve mais revelação. Tem tanta revelação que está codificada em você que você não imagina. Mas se você não buscar, você não vai ter. Amém, amados? É impressionante. Você vai ter que prosperar na marra a partir de hoje. No bom sentido. Amém? Então tá, vai lá para Sarepta, que eu ordenei uma viúva que te sustente. Vai querer saber quem era, mas quando ele chegou lá, estava saindo uma mulher pela porta da cidade, indo buscar 2 cavacos de madeira para fazer um bolinho para ela e para o filhinho. Ele olhou para a mulher e disse, vai lá, me dá um copinho d'água aí, um pouco de água. Ela foi. Falou, mas peraí, me faça também um bolo, hein? Tão certo como vivia o teu Deus, ainda não era o Deus dela. Porque não estava disparado ainda. Tão certo como vive o teu Deus, Elias, que eu não tenho bolo, coisa nenhuma. Mas eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija, eu vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Mas tinha ordenança dentro da mulher. Amém? Tinha uma ordenança dentro da mulher, que ela não sabia. Aí, Elias disse assim, aí vai disparar, quer ver? Elias disse assim, pois é, faze para mim primeiro. Olha que ousado, nós precisamos ser ousados, tá bom? Faze para mim, porque isso é bênção na vida da pessoa. Às vezes ela não sabe, mas se você fala com ousadia, com intrepidez, com audácia na fé, vamos dizer assim, ela vai aceitar e ela vai andar sobre aquilo, ela vai obedecer o evangelho que você está declarando sobre a vida dela, e pronto. E aí ela vai começar a prosperar. E aí, faze primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não terminará, até que o Senhor mande a chuva sobre a terra. Ela foi, porque ela disparou, segundo a palavra profética que Elias tinha dito para ela. Dê um aplauso, gente. Ela disse. Ela obedeceu a palavra profética, Pedro. Porque se ela não tivesse obedecido, o código ia descodificar dentro dela. Ia perder a validade. Olha, tem validade para Deus, você sabia disso? Agora, você leu lá, né? Que nós falamos aqui, que em todos os lugares tem lá dentro deles. Mas como é que vai ativar? Então, abre em Romanos capítulo 10. Nossa, já está aqui. Impressionante isso. Como é que pode? Explica para mim, pastor Elis. Como é que estava aqui? Falando sério, não sou eu que estou forçando, não. Eu não faço isso. Impressionante esse Jesus. Por isso que eu sou apaixonado por ele. Paulo disse, Deus do meu amor, meu galardão, meu escudo, contigo passo pelo meio de um batalhão, contigo salto muralhas, mesmo que se acampe um exército ao meu redor, não temerei um algum, porque tu estás comigo. O Senhor está contigo, meu. Não tem. O Senhor está contigo aí, Leandro, Tati, Raquel.
Não olhe mais para trás, não retroaja. Versículo 10. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. A pessoa está acionando porque ela ouviu a palavra. E como que ela ouviu? Aqui está, versículo 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos para você, ela está em você. Estou ativando. Está vendo? Eu estou te provando. Amém? Ele fala, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 13, vamos para frente. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Você não pode ficar com a boca calada. Diante do que você tem. E as pessoas têm, mas não estão ativadas. Amém? Não forem disparados. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram. Aí que eu falei da viúva lá. Amém? Obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha aqui está uma prova no versículo 18. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Aplaudam Jesus de novo. Foi tão forte o que aconteceu com a viúva que Jesus falou dela. Lá em Lucas capítulo 4, 25, 26, Jesus falou dela. Deus enviou Elias a nenhuma viúva da casa de Israel, mas sim lá a uma viúva de Sarepta. Porque sabia que ela ia ouvir, as outras não. Muito embora fossem israelitas. Por isso que tudo aquilo que Jesus disse, Paulo diz, é para a igreja, em primeiro lugar. Jerusalém, para depois nós sairmos e pregarmos o que estamos recebendo. Porque isso ativa em nós. Amém, irmãos? Fecha os olhos. O código dos milagres já foi ativado aqui, vocês sabem, foi disparado. Tem alguém que tem algum testemunho aí? Cadê sua alergia? Sua não, que não é sua nunca. Cadê a alergia? Hã? Não está acontecendo, não vai acontecer mais, em nome de Jesus, amém? Ninguém tem testemunho. Deus é bom, hein? Vocês receberam uma palavra hoje. Vocês vão prosperar, vai ser um ano de novidades. De muitas novidades, muitas mesmo. Escuta o que eu estou falando. Ah, mas está em crise, o outro não sei o que, outro não sei o que. Não fica olhando para isso, porque você então vai deixar o código encoberto. Você não tem que dispará-lo. Vai prosperar, vai acontecer. Vocês vão vender o apartamento. Tá, ó. Escuta o que eu estou falando. Aquele primeiro era laço, mas Deus vai enviar o segundo. Que não vai ser. Está sendo disparado o código. Amém. Em nome de Jesus. Que não deu certo. Porque não estava codificado aquilo. Mas agora vem o certo. Amém. Ô Didi, a tua promissão foi dada já. Já foi codificada. Você vai começar a viver por esses dias. Em nome de Jesus. Porque Deus não acabou com você lá. Ainda. Tem coisas. Hã? Testemunho? Só se for testemunho. Então vem. Tá vendo como tem? Se esconde tudo quietinho. Agora, espera um pouquinho, não acabou. Graça e paz. Eu estava ali sentado, falei, será que eu falo? Será que eu não falo aí? Né?
Tomei no meio. Aí o quê? Tomei no meio, né? No meio da festa. Algumas pessoas já sabem que eu estava tentando mudar de área na Sodexo. Eu tô lá, vai fazer 8 anos. E recentemente eu recebi uma proposta para sair de lá, para a área que eu queria. E em contato com o apóstolo, ele falou: pode que é laço. E eu, por obediência, falei: beleza, vou fugir que é laço, então vou ficar lá fazendo ainda o que não é o que eu quero, mas eu aceito e vou nessa palavra. Segunda-feira eu começo na minha área nova. E o apóstolo acabou de falar: por esses dias você ainda vai ver. É segunda. Aleluia. Que isso faça você crer mais ainda. Eu não sabia de nada, eu estou vendo ele faz quantos dias que eu não te vejo? Faz um mês. Não. Porque eu quero te dar uma paulada, eu não consigo. Faz 15 dias. Pronto, fazem 15 dias. Como é que eu ia saber disso? E eu falei do Didi hoje para ela. Vê? Ah, ligou? Ai, 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 por isso que ele veio. Que paulada. Tonho. Tá vendo? E Deus que ainda queria falar comigo no chat ali, falou. Deus fala conosco todos os dias. Nós que somos meio... Não oramos. Senhor, obrigado por esse dia, amém. Puf. Sai feito uma bala. O cara te fecha e já sai xingando o cara. Pronto, perdeu a bênção. Tá? Esse dia não está escrito no livro. Não está. Não está mesmo. Chega lá, já começa a brigar com o seu colega lá de trabalho, e ele começa a falar mal do chefe, e daqui a pouco você entra na dele e começa a falar: cadê? Sabe como faz para você andar no Espírito? Ore muito, porque essa é a nossa base. Orar, falar com Deus, falar com o teu Pai. Você vai ver. Umas coisas começam a mudar. Mesmo que venham as lutas, mas quando vierem as lutas, como você orou feito um louco, você vai saber que aquelas lutas é para te levantar mais ainda. Aí você vai pisando na cabeça do bicho a cada dia. Fica ligado, meu irmão. Fiquem ligados. Amém? Interessante, quinta-feira estava cheio isso aqui, não estava? Acontece que esse povo. Hã? Quantas bênçãos, né, que eles pedem. Pastor Ellison vai disparar no WhatsApp, não é no código, no WhatsApp. Os seus cabeça de bagre, não são abençoados. Não, desculpe a brincadeira. Mas olha os seus cabeções. Estão perdendo. Agora como é que vai acionar aí? Como é que vai disparar o código? É que nós estamos disparando em nome de Jesus. Código para essa prosperidade que eu estou falando é quando você adora. Veja Abraão. Deixa eu te falar o que ele fez. Ele tem. Cada vez que Deus falava com ele, ele levantava um altar para Deus. Hoje o altar de Deus é o nosso coração, tá? É o que você se determina a fazer para Deus. Quando você se determina a fazer no sentido de adorá-lo, meu Deus, aí vem a prosperidade do alto que nós lemos aqui. É por isso que você vai ofertar agora. Pronto, só isso. Amém? Lá na Suricanta. As pessoas que têm esse desejo no coração fervorosamente, Deus vai abrir portas inesperadas. Não chore, Deus vai abrir portas inesperadas. Porque o teu desejo é sincero e Deus está vendo. Amém, Adriana? Fala isso para o Vicente.
hoje, manda dizer para ele o que eu estou dizendo, porque é para ele mesmo. Se ele quiser, Deus vai abrir portas inesperadas.